Vamos para mais um vídeo. A aula de hoje é sobre a prova de RM2, a última, demais áreas da Marinha, tá bom? Prova de português, beleza? Tamo junto? Vamos ao texto? Então, a primeira dica para vocês aí que estão entrando agora no canal, né, e assistindo esse vídeo, a Marinha, ela não é didática em relação às questões. Então, só para você ter um exemplo, eu tô com a prova aqui em mãos, ó. Prova em mãos. Esse texto que eu vou ler agora tem a questão 1, aí depois a questão 2 não é texto, 3 não é texto, 4 não é texto, 5 não é texto, 6 não é texto, 7 não é, 8 não é, 9 não é, 10. Aí depois só a 10, a décima, né, vai ser texto de novo. Aí depois entra com outro texto, tudo bem. Mas você tem que ter uma estratégia. Ou você começa pelo texto ou pela gramática. Outro bizu, se você começar a realizar a prova de texto, não lê o texto direto, vai na questão de texto. Se pedir o texto todo, tu lê o texto todo. Se não, não faça isso. Porque nós temos questões de texto todo, questão de parágrafo, questão de frase, questão de palavra, né? Então, você tem que analisar que tipo de questão para ganhar tempo, certo? Não ficar enfadado. Beleza? Então vamos à leitura do texto? Show de bola. Manifesto da árvore. No fim de setembro, as árvores ganham mais a atenção da gente e se tornam o assunto do mês, pois entra a primavera, em cena e dificilmente se pensaria em uma primavera bem montada e bem aparelhada, a não ser com dose certa de árvore. Pode-se pedir a mais capacitada imaginação em quadro de primavera. A gente tem que comprar óculos. No Himalaia ou no Saara. Mas não se terá nada que preste. Esses lugares não dão primavera, não são lugares dionisíacos, onde se encontra o sorriso. Não são lugares dionisíacos onde se encontre o sorriso dos deuses aberto em folhagem. São lugares que não conhecem o milagre subterrâneo chamado raiz, nem o milagre aéreo chamado clorofila. Se todos amam, desejam e dão graças à primavera, que é a mais bela página da história natural, devem ter a maior conta e respeito às árvores, que são as heroínas e dão continuidade, substância e sentido a essa história. Falar em tais coisas seria de uma arquibocejante e esplendorosa chatice, não fora o fato de estarmos trabalhando no tronco de cada árvore cortada, para espicharmos sobre o mundo os Saaras e os Himalaias, e trabalharmos nisso desimpedidos, irresponsáveis, alegrões, e até mesmo pensando fazer um serviço benemérito. Devia existir nos estatutos jurídicos um capítulo que tratasse especificamente dos crimes contra o mundo vegetal, das violências e agressões às árvores, como agressões à violência indireta às pessoas humanas, à pessoa humana. Como não existe esse Código Civil ou esse Código Penal da árvore, e ela por si mesma não trata de defender-se, imaginei sugerir a fundação de uma sociedade protetora da árvore. Não
se vai a ponto de considerar as árvores como os bois e os macacos sagrados da Índia, seres tabus e intocáveis. Está claro também que não se chega à ingenuidade de colocar na árvore a solução de todas as crises ambientais do mundo de hoje. Entretanto, a resposta é óbvia. Quando o terceiro informe ao Clube de Roma para uma nova ordem internacional, pergunta de que modo o desflorestamento maciço causado pela necessidade de lenha, pelo excesso de pastagens, pela organização e pela exploração comercial da madeira irá afetar o nosso ambiente terrestre e, finalmente, a atmosfera e o clima de nosso planeta. É necessário definir quando e como se estabelece o direito de violar a integridade delas. Proteger a árvore é proteger o homem. Esse é um enunciado que deveria ser lido na camiseta dos jovens, no vidro dos automóveis e na bandeira nacional de todos os países. Ao inventar um sítio onde nossos dois avós viveriam uma vida perfeita, veio de Deus com o Éden, que era cheio de árvores. Lembrete arcaico. É isso aí. A minha vista, tem que comprar o óculos. Mas em relação ao comportamento humano, a palavra bíblica ainda alerta e ainda acerta. E, sem apelar para nenhuma outra sabedoria, senão aquela ensinada pelo que acontece diante dos nossos olhos a cada hora. Apressemo-nos em lutar pela árvore. Vamos apressar. A árvore é a mais perfeita obra de arte da natureza e o mais prodigioso aparelho vivo depois do homem. Sem a árvore não haverá água, e sem H2O não existe vida. Isso é fato, né? Um cronista escreveu há alguns dias que seu amigo falava num projeto de clube da árvore, e o que o amigo falava era exatamente isso, que aí está como o manifesto da árvore, pronto a reunir-se a outros esforços. No mesmo sentido, o problema da árvore não é um problema de aldeia, desta ou daquela aldeia, mas um problema do mundo, um problema implicado na sobrevivência e salvação da espécie. Fora ele de aldeia, e não diria eu uma palavra, porque os problemas de aldeia já tem um grupo de sábios aldeões que deles cuidam com exclusividade e incomparável competência. Então, senhores, temos aqui a primeira questão. A primeira questão é de texto. Então, vamos lá, gente. Assinar a opção em que não. Toda vez que viemos não ou errada, incorreta, não ou incorreta, ou de outra maneira, você escreve lá errada. Porque você tem que procurar a resposta errada, que vai ser o gabarito da questão. Entenderam? Então você não pode marcar essa, a correta. Na letra A, não são lugares dionisíacos onde se encontre o sorriso dos deuses abertos em folhagem? Está certo. A letra B, ela está correta. A letra C, ela está correta também. E a letra E está correta. Qual é o erro da letra D? A árvore é a mais perfeita
obra de arte da natureza, e o mais prodigioso aparelho vive. Depois do homem. O texto não fala que ela é depois do homem, ela fala que ela é tão importante como o homem. Então a resposta é letra D, aluno. Vamos para a próxima questão. Assinar a opção que a oração se encontra na voz passiva. Voz passiva tem bizu. Então vamos lá. Nós temos a voz passiva. Você tem que encontrar na resposta duas possibilidades: o verbo principal mais a partícula ser, ou o verbo auxiliar mais o verbo principal mais o ado e ido, né? O que é ado e ido, professor? No particípio, beleza? Então, onde nós temos outro bizu muito importante. Esse verbo aqui, quando tiver com a partícula ser, né? Quando tiver com a partícula ser, ele vai ser um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Então vamos lá. Pelo bizu roxinho aqui que eu dei, vamos analisar a questão. Na letra E não tem nada. Na letra D tem. Na letra C, vamos ver. Tem. Na letra D. Na letra B. Cadê? Vamos lá, pois entra na... tem também. E aqui tem também. Então, o primeiro, na letra A, é verbo de ligação. O segundo é verbo transitivo indireto, certo? O último, né? Aqui, que é a letra D, é um verbo transitivo indireto. Isso aí, indireto. E aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, questão difícil essa, tá? Letra C. Vamos para a próxima questão. Leia atentamente os fragmentos que se seguem no que se diz respeito ao acento indicativo da crase. Então, atentamente, resposta correta de quê? De crase. Então, como é que faz questão de proposição? Você analisa uma, vai para as opções e vai eliminando. Então, vamos lá. Devem ter a maior conta de respeito às árvores, respeito a. Aqui a crase é obrigatória. E aqui diz que ela é facultativa. Então, isso aqui está errado. Se aqui está errado, aí você vai lá nas opções e elimina tudo que é um. Elimina. Sobrou quem? Sobrou B e C. Aí qual é o bizu? Quando você faz questão com proposição, você vê o que tem em comum. Tem em comum o 4 e tem em comum o 3. Então, o que você precisa fazer? Só analisar a 2. Se a 2 estiver correta, letra B. Se a 2 estiver errada, letra C. É assim, muito fácil. Então, vamos analisar? Vamos analisar. 2. Se todos amam, desejam e dão graças à primavera. Regência nominal. Aí a justificativa. O acento indicativo da crase se justifica em razão de regência nominal. Graças a. Dão graças a. Regência nominal. Aí, aluno, eu falei dessa maneira porque tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Não é a palavra graça, é o verbo dar. Quem dá alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Então não é regência nominal. Resposta, letra C, aluno. Olha a pegadinha, tome cuidado, não analise a primeira palavra, analise a conjuntura. O verbo, porque o que você tem que fazer? O primeiro passo na análise sintática, procurar o verbo, depois procurar o nome.
Se você olhasse aqui, quem dá alguma coisa a alguém, você ia acertar a questão. Mas se você bater sobre graças a, opa, tem crase. Mas não é pela regra da graça, que é regência nominal. Ó, questão cabulosa essa aí também, hein, gente. Vamos pro próximo. Aí, assinale a opção em que a classe gramatical do termo sublinhado destoa dos demais. Temos o pronomes aqui, né? Só que na letra B, não é cada árvore, é toda árvore. Então, a resposta é letra B. Vamos para mais uma questão. Assinale a opção que o acento na palavra sublinhada se justifica em razão de uma regra corretamente de paroxítona. Vamos lá. Paroxítona é a sílaba forte. Não é a última, mas é a penúltima, onde eu dei um risquinho ali de roxo. Então, onde que nós temos paroxítona? Também é oxítona. Dionisíaco proparoxítona. Heroína, hiato. Países, hiato. E irresponsáveis, paroxítona terminada em ditongo. Resposta letra E. Vamos analisar agora. Assinale a opção em que a troca de posição dos termos sublinhados implica mudança de classe gramatical. Então vamos lá. Na letra A, C, D e E não tem problema. Agora na letra B nós temos um problema. Quando eu falo dose certa, é uma dose certeira. E certa dose é qualquer dose. Então nós mudamos o significado. Então como é que é o bizu desse tipo de questão? Quando muda o significado, muda a classe gramatical. Né? Nós temos até uma outra questão mais tarde sobre isso aí, né? Ao longo dos outros vídeos nós iremos falar, tá? Então, gente, se inscreva no canal, dê um like, estarei postando mais vídeos sobre essa matéria, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.